Você sabe o que é capelania? Muitos cristãos não sabem o que é a capelania. Muitos até praticam a capelania, mas sem entender, sem saber de verdade o que estão fazendo. Por isso, nas próximas quartas-feiras, nós vamos ter uma série de vídeos aqui, onde nós vamos falar de 4 capelanias básicas que são extremamente importantes. Nós começamos hoje com a capelania hospitalar, que é a capelania mais praticada no mundo inteiro. Depois vamos falar da capelania prisional, capelania estudantil e capelania para a terceira idade. Para que você não só saiba o que é a capelania, o que cada uma dessas capelanias fazem, mas, sobretudo, para que você entenda a importância do capelão na vida, na sociedade, no mundo, nesse mundo onde nós estamos vivendo. E eu quero começar aqui com a frase de Mateus, né, 25:36, onde Jesus disse: Estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Na verdade, a capelania, então, cumpre um princípio de ordenação de Cristo, quando Jesus disse que nós devemos fazer isso. Quero começar, então, esse nosso vídeo, começar essa nossa, vamos chamar aqui de aula, entre aspas, sobre capelania hospitalar, contando uma história que aconteceu comigo e o meu grande amigo Tiago Vidal, que inclusive é professor de capelania no Instituto Conhecer. Nós estávamos então fazendo. Ele é músico, né? Um excelente músico, formado em música, doutor em música, e nós estávamos fazendo uma visita num hospital, como eu estava dizendo, e nós nos deparamos com, entre outros casos, com um caso de uma moça que nos chamou muita atenção, uma jovem senhora, que estava com um marido no hospital. Já havia 24 dias eles estavam ali, ele estava internado com uma doença grave, e ele ia ser transferido do interior do estado, aqui de Nova Friburgo, de onde nós estamos, para o centro, para o Rio de Janeiro. E ela só tinha um dia para ir até em casa, pegar algumas roupas, tomar um banho e viajar, para poder viajar com ele, mas ela não tinha ninguém que ficasse com ele no hospital. Ela não tinha ninguém que pudesse ficar, nenhum parente, nenhum amigo, e ela também não tinha condição financeira de pagar para que alguém ficasse com ele enquanto ela iria viajar. Nessa época, nesse momento, as pessoas cobravam R$ 100 para poder dormir uma noite no hospital, um acompanhante, e ela não tinha esse dinheiro. Como eu e o Tiago não podíamos ficar aquela noite para ela, eu e ele, então, dividimos esse valor e um pouco mais, acrescentamos um pouco mais, para que ela pudesse ter algum dinheiro para viajar, e então passamos para ela esse valor, para que ela pudesse ir até em casa. O que nos chamou mais a atenção, é evidente que ela ficou extremamente satisfeita, porque ela precisava ir em casa, mas o que nos chamou mais a atenção em toda essa história é que ela pertencia a uma igreja, e essa igreja tinha 2.000 membros, e nenhuma dessas pessoas poderia ou pôde ficar um desses 24 dias que ela esteve no hospital, ou ao menos esse dia, para que ela pudesse viajar. Então isso nos chamou muita atenção, porque num lugar tão amplo, com tantas pessoas, numa comunidade com tantos membros, nenhum desses membros pôde se disponibilizar a ir, ou ao menos também a ajudar. Por quê? Quando eu não posso ir pessoalmente, eu posso ajudar para que alguém vá, né? Enviar também é importante. Então, nesse dia, nós percebemos lá, o Tiago e eu, a distância que há, não é? A distância que há entre a necessidade e aqueles que possam ajudar nessa necessidade. O apóstolo Paulo disse, e eu sei que você já ouviu essa frase, que melhor coisa é dar do que receber. Estar na condição de ajudar é muito melhor do que estar na condição de precisar de ajuda. Mas há muita gente na condição de precisar de ajuda.
É isso que a capelania vai fazer. Ela vai buscar essas pessoas, as pessoas que querem ajudar, que têm esse coração, que têm empatia e querem fazer alguma coisa, e vai treinar essa pessoa e vai dar a essa pessoa as ferramentas que ela precisa para exercer essa capelania. A capelania hospitalar, como eu disse, ela é a mais procurada no mundo inteiro, porque talvez seja também a que mais necessita, né? Num hospital, as pessoas estão extremamente frágeis, extremamente suscetíveis, né, emocionalmente, fisicamente, né, porque se você não tem um problema físico, né, raramente você vai bater no hospital, né, mesmo aqui considerando os problemas psiquiátricos ou psicológicos, são problemas também por princípio físicos. Mas essas pessoas, elas estão frágeis emocionalmente, e não só elas estão frágeis, a família está fragilizada. Você já deve ter ouvido o ditado que diz que tudo é contornável, mesmo menos as questões de saúde, né. Então, o hospital, com o passar da história, você vai entender isso, nós falamos muito disso no curso de capelania do Instituto Conhecer. No passar do tempo, o hospital ele foi cada vez mais se humanizando, até nós chegarmos nesse lugar de hoje, que é um lugar onde, comprovadamente, cientificamente, as doenças elas podem ser melhor tratadas se forem tratadas de uma maneira mais humanizada. Até foi por isso que o hospital chegou nesse lugar, é uma das razões de o hospital ter chegado nesse lugar de humanizar, porque isso também é bom para a saúde do paciente. Bom, como eu falei com você aqui, contando essa história dessa moça que passou por esse momento e nós pudemos ajudá-la lá, nós tínhamos aqui em Nova Friburgo um grupo chamado Doutores da Graça. Esse grupo perdeu um pouco o impacto depois na pandemia, porque evidente, as visitas foram proibidas, o grupo não pôde estar ativo trabalhando e agora, somente agora, está voltando a esse trabalho. Mas esse grupo do Doutores da Graça dava essa assistência de capelania nos hospitais aqui em Nova Friburgo, sobretudo no Hospital Público de Nova Friburgo. Ali nós podemos, eu, o Tiago, né, o Tiago Vidal, a Camila Batista, que são professores aqui do curso do Instituto de Capelania, nós podemos perceber a necessidade tanto desse trabalho, fundamental para ajudar as pessoas, como também a situação de preparar, de ajudar as pessoas a se prepararem para fazer o trabalho. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer, ela quer ir, ela quer visitar, e na verdade nada impede que ela faça isso. Mas se ela fizer isso de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira mais eficaz, é evidente que esse trabalho será melhor conduzido. Então, basicamente, só para a gente ter uma noção, porque quando nós falamos de questão de capelania hospitalar, logo vem a situação dos pacientes, dos doentes, claro, porque esse é o primeiro ponto, o primeiro foco para o atendimento é o paciente. Mas nós temos os familiares dos pacientes que precisam da capelania, nós temos o corpo médico e o corpo de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que também estão ali, estão vivendo as mesmas tensões, as mesmas dificuldades, as mesmas situações e circunstâncias. Nós também temos a direção e os funcionários em geral. Todas essas pessoas, elas podem e devem ser atendidas pelo capelão. E o capelão precisa ter um conhecimento mínimo para atender essas pessoas. Saber como lidar com cada situação do paciente, cada situação da família, né? Cada uma dessas situações. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia aqui rápida, né, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que nós estamos conversando está no curso de capelania do Instituto Conhecer, nas nossas apostilas, no e-books e nas videoaulas sobre capelania. Mas vamos lá, alguns pontos assim muito básicos, mas
para você poder entender um pouco o que é o exercício da capelania com qualidade, né, já que nós não temos muito tempo nesse vídeo. Então, o primeiro ponto é não fazer do quarto do paciente, do quarto de hospital, uma igreja. Ali não é igreja. Né? Não é uma igreja. Muito que a capelania é feita por religiosos, aí nós vamos falar de religiosos evangélicos, cristãos evangélicos, ou católicos, ou espíritas, ou outras religiões qualquer, é não fazer daquele lugar um ponto de pregação ou um lugar de onde você vai exercer a sua religião. Não imponha o seu pensamento religioso, você não está ali para isso, isso é um ponto essencial. Depois nós temos pontos práticos, como, por exemplo, não aglomerar em corredores, manter sempre caminhando pelas laterais, sobretudo se você estiver fazendo visitas em grupo, né, o Doutores da Graça nós fazemos visitas em grupo, com música, com uma série de coisas, né, mas sempre manter o corredor, manter-se nas laterais do corredor para não atrapalhar o fluxo, né. Parece uma coisa muito boba, mas é fundamental. Nunca se sentar na cama do paciente, evitar tocar o paciente, todas essas situações são importantes. Você está mais ali para ouvir do que falar. Permita que o paciente fale, que ele coloque, que ele se coloque, isso é extremamente importante. E fazer do seu trabalho voluntário, porque o trabalho de capelania é um trabalho voluntário, num trabalho necessário. Aprenda a fazer isso vai fazer toda a diferença. Quero agradecer a você que ficou até aqui comigo nesse vídeo, dizer para você que todas as quartas-feiras desse mês de fevereiro nós estaremos aqui falando sobre capelania, hoje capelania hospitalar, próxima quarta prisional, a outra capelania estudantil, por fim capelania para idosos. Sempre às 20 horas, quarta-feira, nós estaremos aqui. Então é importante que você se inscreva aqui no canal, que você clique no sininho para receber as notificações para estar conosco nesses vídeos. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua presença aqui.